Semana começando com muito friozinho, botar aquele casaquinho gostoso e curtir os brinquedos que fizeram parte da nossa infância, da nossa história. Hoje nós vamos falar de He-Man. Você gostava de He-Man assim como eu? Você tá me ignorando? Olha aqui seu músculo ambulante, eu já levei foras de caras muito mais interessantes do que você. Então se liga nesse vídeo e vem comigo! Faz alguns bons anos que eu tenho refletido sobre os brinquedos atuais, que pouca coisa tem sido inventada, assim, e tem ficado marcado na história das crianças, como marcava na nossa época. Eu acho que os anos 80 e os anos 90 foram 2 décadas de lançamentos incríveis para o mundo infantil, na verdade, tanto televisivo quanto cinematográfico e nos brinquedos também, na fabricação de brinquedos. Hoje em dia as coisas são muito rápidas, assim, os lançamentos são feitos, torna-se realmente uma febre, mas logo é esquecido e muda para outra coisa. A gente tinha um sentimento diferente com os lançamentos dos brinquedos, a gente tinha uma lealdade com aquilo, e de ter coleção, e de guardar aquilo com tanto carinho, e de brincar com eles durante tanto tempo. E eu refletia muito sobre isso, já faz alguns anos que eu reflito sobre isso, dos lançamentos antigos, de relançar os brinquedos que fizeram parte da infância de tantas crianças, assim como a minha, assim como a sua. E, coincidência ou não, algumas fábricas, alguns fabricantes tiveram essa ideia de relançar algumas coisas. A gente teve da Estrela, a gente tem tido bastante relançamento da Estrela, e temos tido também da Mattel, tanto no mundo Barbie quanto no mundo de outros brinquedos. A gente viu aqui, por exemplo, o lançamento da Barbie da She-Ra, que é uma inovação super atual, porém com um personagem que a gente brincou lá atrás. Agora a Mattel lançou a coleção do He-Man, exatamente aqueles fabricados pela Estrela nos anos 80 aqui no Brasil. Vem da mesma forma, os personagens, os carros, os animais, o castelo, várias coisinhas, né? Eu acho que não todos que foram lançados, mas boa parte. E eles vêm exatamente como eles vinham naquela época. O He-Man, ele vem com esse tipo de cartelinha. Então vem o bonequinho aqui dentro, que eu já tirei o meu, porque eu não consegui esperar para gravar vídeo, eu tinha que vivenciar ele novamente. O que eu mais gostei é que tem a tradução em português e em espanhol. Quando eu vi que iam ser lançados, eu pensei, poxa, mas eu vou comprar um brinquedo e vai ter tudo ali, as informações em inglês, que não é a mesma coisa, né, gente? Não é. Eu comprei da Estrela e eu gostaria de ter pelo menos a informação em português. E tem. Então, Poder Retrô, He-Man and the Masters of the Universe. Poder Retrô. Olha que lindo. Era exatamente assim que ele vinha. Essa parte plástica, ela não era tão proeminente, assim, ela não vinha tanto para fora. Ela era uma coisa menorzinha, mas era exatamente dessa forma. Aqui atrás, a gente tem algumas coisas que o He-Man faz e também outros personagens que são vendidos nesta coleção, assim como a dos anos 80. As informações tem os guerreiros heróicos, ali com He-Man. Os outros dois eu não vou lembrar. Não vou mesmo. E tem os guerreiros malvados, guerreiros vilões, em português. Malvados em espanhol. Que tem ali o esqueleto e outros dois que eu também não vou lembrar o nome. Muito legal. Também vinha nessa época uma revistinha, porque vocês sabem que o He-Man, ele foi lançado primeiro como brinquedo. Depois é que veio o desenho, que era uma estratégia, e aí vinha essa revistinha aqui, que era uma estratégia para combater ali os brinquedos do Star Wars, que tinham sido lançados. Era um filme que acabou virando brinquedo, e aí a Mattel teve essa ideia, porque Star Wars não era da Mattel, teve a ideia de fazer
essas revistinhas, esses gibis, para lançar o brinquedo. Então vinha sempre um gibizinho. Ele não tem diálogo, são só imagens. O que também é muito legal, evita ali a tradução de 3 línguas diferentes. Isso aqui, na verdade, não entendi direito, tá? Peças removíveis. Dá para remover braço, perna, pé, mas não entendi qual que é a finalidade disso daqui. Aí você me pergunta, é igual ao dos anos 80? Não é igual. Ele tem o mesmo princípio de tudo, mas não é o He-Man dos anos 80. Na verdade, ele é bem diferente. Ele tem, claro que esse aqui, o nosso He-Man, ele tinha uma perninha bem curta, e esse daqui já é um pouquinho mais proporcional. Ele tinha um tronco e os braços assim bem musculosos e tal. O rosto era um pouquinho diferente, até o próprio tom do cabelo era um pouquinho diferente, sim. Ele vem com os mesmos acessórios. A espada do He-Man. Ele tem também um escudo. Olha só. O escudo do He-Man. Que lindo, né? Eram coisas que vinham com o He-Man também. E aqui um machado. Pra mim um machado, sei lá, não sei o nome dessas arminhas. Mas olha que linda. E temos o He-Man com a sua clássica roupa, né? Ele tem aqui né? Não sabemos o nome disso, mas que ele usava para guardar aí as armas dele. Aqui atrás a gente guarda a espada, a sua famosa sunguinha, que a dos anos 80 ela era um pouquinho diferente, parecia mais pelinho. Essa daqui não parece tanto, mas é igual. Um negocinho que ele usa no punho, também o cinto, né, laranja, maravilhoso, e a botinha. O legal desse He-Man... e tem o rostinho dele que também ficou um pouco melhor, tá? Porque os brinquedos daquela década, do He-Man e da She-Ra, eles tinham um rosto bem estranho. Esse daqui eu acho que ficou bem melhor. Bem melhor mesmo. E ele tem uma divisão, uma coisa que eu reparei, é que ele tem uma divisão clara entre o que é cabelo e o que é rosto. O nosso He-Man lá dos anos 80 parecia tudo uma coisa só, era meio que um capacete o cabelo dele. Esse daqui tem uns detalhes a mais que trazem um pouco mais de realidade. O mais legal que eu gostei desse He-Man é que ele é muito articulado. Então ele tem as articulações nos ombros, que permitem assim ele ter bastante... Dá pra fazer bastante pose com ele. Ele tem articulação nos cotovelos. Então assim, ó. E ele tem uma articulação no punho, aqui. Então permite também fazer algumas coisinhas aí com ele. A articulação da cintura. Ele tem essa articulação no quadril. Então ele pode abrir mais as pernas. Às vezes não volta direito. No joelho também. E uma articulação que eu adoro, que dá pra fazer muitas poses, é a do pé, ó. Que legal. E eu achei incrível, tá? É um relançamento que eu achei melhorado, traz super nostalgia pra gente e muito parecido com os brinquedos que a gente ganhou na década de 80. Eu tive o He-Man, eu tive o Castelo de Grayskull, eu tive também um cavalo que ele era meio robô. Não sei se vocês vão lembrar dele, eu vou até procurar uma imagem, mas eu não lembro dele no desenho, mas eu ganhei ele na infância, aquele cavalo que eu gostava muito de brincar. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi arrancar o rabo dele. Ou o rabo caía muito, não lembro, mas eu acho que era um rabo vermelho ou laranja. E eu gostava muito daquele cavalo. Eu só tinha os personagens bons, né? Porque meus pais não me davam os vilões. Mas que mais que eu tinha do He-Man? Era o castelo, o cavalo, os personagens bons, no caso. E também tinha o quê? O gato guerreiro. E eu acho que só.
carrinhos assim, eu acho que eu não tinha, não. Eu não lembro deles. Eu lembro dos personagens do castelo, do cavalo e do gato guerreiro. Os outros eu não lembro muito bem. Ah, e uma articulação que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ele também tem na cabeça. Ó, então ele faz aquele movimento de sim, ó. Ai, que lindo! Ó. E também faz o de não, né? Mas olha que legal, dá pra fazer muita pose com ele. Faz um tempinho que eu percebi, que eu fiquei sabendo que a Mattel ia relançar esses brinquedos do He-Man. Eu vou contar pra vocês que eu não fiquei assim, ai, preciso ter esses brinquedos de volta. Não tive esse sentimento. Mas cheguei a pensar primeiro na pré-venda, tal, eu acho que eu vou querer e tal. Mas não era uma coisa que estava me empolgando muito, porque eu tenho investido muito na minha coleção Barbie Estrela. Então eu tenho focado muito nela e tal, e tenho conseguido umas coisas bem legais. Então eu não tenho desfocado muito nisso. Mas fiquei naquela, confesso que fiquei naquela, quero ter, não sei, quero ter, não sei. Chegou o dia dos namorados, eu ganhei o He-Man. Só que eu fui na loja junto comprar. E na loja, eu confesso pra vocês que eu fiquei... Eu acho que eu saí um pouco fora do ar. Até pra gravar esse vídeo, eu tô me segurando bastante assim na emoção, porque na loja eu fiquei bem assustado, sabe? Não sei, me veio muita coisa na minha cabeça. Mas enfim, ganhei o boneco lá na loja, tal, levamos pra casa, abri, e aí a emoção me tomou todo o meu corpo, o meu espírito, e eu só conseguia chorar. Eu fiquei muito emocionado. E eu fiquei pensando muito sobre a minha infância, sabe? Sobre o menino que eu fui, que tá dentro de mim até hoje. Eu acho que o menino que vive em mim, ele é muito mais forte do que o homem que eu me tornei. E eu fiquei pensando em tanta coisa, e eu fiquei pensando também no que eu poderia falar para vocês neste vídeo. E eu não consegui achar uma linha certa para expressar os meus sentimentos e para contar o que eu senti. Mas um dos sentimentos que eu senti era de gratidão. Logo depois que eu ganhei ele, que eu abri, que eu tirei da caixa, eu liguei para minha mãe e agradeci ela, porque os meus pais foram pais que se dedicaram muito para me dar os meus brinquedos. Eu sei o quanto eram caros e eu sei que eles se esforçaram muito para que eu tivesse esses brinquedos aqui. Então, o primeiro sentimento foi de gratidão. O segundo foi de lembranças. Eu lembrei, a gente morava numa casa e tinha um gramado bem grande, assim. Eu colocava as coisinhas do He-Man e brincava naquele gramado. E foi tão gostoso. E quando a gente tem lembranças boas, lembranças doces da nossa vida, a saudade é tão grande que dá vontade de voltar naquele tempo e ficar lá, né? Só ficar lá. Então, várias coisas que eu fui me lembrando. Eu lembrei da minha cachorrinha Twig. A minha cachorrinha era uma Dachshund. E ela comeu o pezinho do meu He-Man e eu acho que uma mãozinha dele também. E lembrei da Twig, lembrei de quanta coisa eu vivi, de como eu fui feliz naquela época. E de quanto o He-Man foi meu amigo. O He-Man foi meu amigo durante muitos anos da minha infância e até ali o início, na pré-adolescência e tal. Ele foi muito meu amigo, ele sempre esteve comigo. A minha irmã também lembrou de uma coisa que eu andava com ele pra cima e pra baixo. E fui lembrando de outras coisas. Eu não lembro como eu ganhei a minha coleção do He-Man, mas eu acho que foi ali em 89. E também nesse ano, eu lembrei da minha mãe, que um dia ela saiu com as amigas dela, e cada uma delas saiu com um filho, né? Minha mãe comigo, a outra amiga com a filha e a outra amiga com o filho. E o Guilherme, ele não tinha... A gente entrou numa loja, na verdade, eu vou começar desse jeito. A gente entrou numa loja, que era uma loja de departamentos gigante aqui em Blumenau, e a seção de brinquedos era muito, 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 muito enorme. E eu lembro da parede, onde estavam todas essas cartelinhas aqui, presas, assim, com os personagens da She-Ra.
E tinha sido lançado, então as coisas da She-Ra tinham vindo, ou eu não sabia e vi naquela vez, não sei, eu era muito pequeno. E a gente ficou muito empolgado com aquilo. Então a Michelle, eu lembro que ganhou a Felina, o Guilherme ganhou o He-Man, porque ele não tinha ainda a coleção do He-Man. E eu escolhi a She-Ra. E o He-Man me lembrou disso também. A She-Ra foi a minha primeira e única boneca que eu ganhei na minha infância. E ela representava muito uma boneca, apesar de eu ter tido os personagens de He-Man e de She-Ra, que eram bonequinhos, bonecas, enfim. Mas a She-Ra me lembrou muito aquela sensação. Eu até já mostrei ela aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Então muita coisa me veio na cabeça. Mas gratidão é a maior delas. E eu sempre brinco também que eu tô preso nos anos 80 e não consigo sair dessa década. Mas eu não consigo, apesar de ter muita empatia, me reconhecer nessa década que foi tão gostosa, tão maravilhosa, e os anos 90 também, eu não consigo entender por que eu trago tanto isso pro meu dia a dia. Não consigo. É fácil dizer coisas como, eu gosto da Xuxa por causa disso, daquilo. Eu gosto de passear, eu gosto de andar, eu gosto de conhecer museu por causa disso. Agora, quando eu falo de brinquedos, eu não consigo dizer um motivo, né? A Barbie eu tenho zilhões de motivos, mas nos brinquedos no geral, por que isso toma tanto do meu espírito e por que isso me faz tão bem? Então imagina eu pegar um brinquedo, a Barbie, eu pensei, né? Eu já tive várias vezes esse sentimento, mas a Barbie faz anos que ela tá diariamente comigo. Então a hora que eu peguei o He-Man, eu acho que o sentimento maior é de gratidão, assim. E de não conseguir, ao mesmo tempo, um sentimento de que eu jamais vou conseguir agradecer, sabe? Agradecer o que os meus pais, as minhas irmãs, a minha família fez e faz por mim. E também veio um sentimento de gratidão com relação às pessoas ao meu redor hoje em dia. Eu olhei para o ser amado que me deu esse He-Man no dia 12 de junho de 2021 e falei para ele assim, obrigado por me respeitar. Eu acho que isso que é o mais importante. Como é difícil às vezes a gente entender o outro e os gostos do outro, as decisões do outro. E saber que alguém se importa contigo e te respeita com uma coisa que é tão importante para ti, que te faz tão bem, que é combustível para tua própria sobrevivência, para o teu dia a dia, para a tua vida como um todo. Esse que é o maior presente, sabe? E esse presente de respeito veio através do He-Man, que é um herói. E eu acho que foi isso que me emocionou tanto. Alguém que não esteve comigo lá nos anos 80, nos anos 90, alguém que está relativamente há pouco tempo comigo, me respeitar tanto, me confortar e valorizar o menino que ainda está aqui dentro e que não vai embora de jeito nenhum. Ele está sempre falando comigo e ele sempre vence do homem que eu me tornei. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like maroto pra esta cara de choro. E amanhã tem mais. Amanhã eu prometo que eu vou estar empolgado aqui, porque amanhã tem vídeo bom. Quarta-feira tem mais vídeo. Aliás, a gente ainda está no mês dos namorados. Estamos na metade do mês dos namorados, então temos coisas ainda para mostrar. A gente se vê amanhã. Falta pouquinho pra gente se ver de novo. Muito pouquinho. Vai dar saudade? Vai dar saudade. Mas vai passar rápido? Vai passar super rápido. Um beijo, tudo de bom e até amanhã. Eu tenho